Boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Essa é a nossa 31ª live da quarentena do bem. Gente, eu estou vindo de uma live que foi uma delícia, foi muito bom fazer essa live com minha querida, que eu posso chamar de amiga, Flávia, né? Que me presenteou hoje de diversas formas, né? Me presenteou de forma objetiva, né? Ó, eu ganhei hoje esse anel, ganhei esse colar, ganhei esse brinco, esses brincos. Mas mais do que esse presente maravilhoso, ela me deu o presente de estarmos juntas nessa live, né? Foi a primeira vez que ela fez a live, ela de vez em quando aparece aqui na nossa, é a Flávia, ela sempre entra aqui através do Instagram da empresa dela, que é a Gerbera, né? Tá aqui o nome da empresa dela, Gerbera, então ela sempre entra com o Instagram da Gerbera. E aí ela me convidou um desses dias para fazer uma live com ela. Foi a primeira experiência dela de live para falar sobre autoestima, sobre amor próprio, e foi assim um reencontro. Ela foi minha paciente em 2010 e vou falar aqui porque ela, né, falou na live dela, né, falou isso para todo mundo como uma forma de apoiar as pessoas, né, trazendo testemunho, numa forma de gerar bem-estar, de gerar esperança, boas expectativas, né. Então, Flávia veio até mim numa fase em que ela estava com uma depressão grave, ideação suicida, e passou uns perrengues, né. Então, fazer essa live com a Flávia hoje foi um presente, e esse presente, ele supera muito, né, esses presentes materiais que ela me deu, que eu amei, que eu adoro ganhar presente, eu amei, mas o presente de tê-la comigo nessa live, lembrando que os tempos difíceis ficaram para trás e que ela hoje, né, é uma mulher que consegue enfrentar as dificuldades com uma outra perspectiva de vida. Gente, esse é o maior de todos os presentes. Então, eu tô vindo para nossa live de hoje, com essa de agora, né? Com essa nossa live de agora, com essa energia que eu acabei de captar da live anterior. Vamos ver se depois ela consegue dar uma passadinha por aqui. E ó, o pessoal já tá aqui entrando. Angélica, bem-vinda. Luciana Carnelos, querida, beijo no coração, bem-vinda. Suzy, bem-vinda. Lúcia, muito bem, Lúcia, a casa é sua, vamos entrando. Sueli, Glauceli, lindinha. Glauceli tava lá na live lá comigo, lá com a Gerbera. Beth, bem-vinda. Larissa Faria, Dix Zezé. Márcia, me achará, ó, Márcia Rufino, isso aí, aqui, ela entrou, aqui a Flavinha linda aqui, acabei de falar, Flávia, falei que eu tô aqui cheia de energia, porque eu vim dessa live com você, e Flávia, o Instagram derrubou nós, Flávia, como é que pode um trem desse? Quando deu 1 hora exata, o Instagram derrubou a gente. E ela disse que ia fazer um sorteio lá, depois, né, ela vai postar com certeza quem foi, porque tinha um brinco lindo lá que ela colocou para sorteio, depois eu vou ficar curiosa aí para saber quem foi que ganhou. Ó, a Luciana Carnelos está dizendo que eu tô toda chique e lindona, tá vendo? Olha só, Flávia, o povo já tá me elogiando, que eu já falei que eu ganhei todos esses... Olha esse brinco, não, pra falar a verdade, presta atenção nesse sol. Não, e ela, olha só, olha que lindo o cartão. Eu vou ler aqui de novo. Flávia, eu vou ler aqui para o pessoal da minha live escutar o que lindo cartão que você escreveu para mim. Márcia, essa lembrança representa o meu carinho e gratidão a você. O sol representa o seu brilho, a sua luz e as pérolas, né? Que tá aqui o colar e o anel. É a joia que você é. Que Deus te abençoe. Cada vez mais te amo, Flávia Roberta. Não, é linda demais, gente. Isso não tem nem como descrever em palavras, né? Como a gente fica agradecido, né? Eu me sinto agraciada por Deus, né? Por ter a oportunidade de viver experiências assim. Antes de você entrar, Flávia, eu estava dizendo que mais do que esse presente, né, que esses presentes que você me deu, que eu estou felicíssima com eles, mas é o presente de estar aqui com você 1 década depois, né,
de você ter passado por aquela depressão tão terrível, com aquela falta de vontade de viver, aquela vontade de partir dessa vida, e hoje está essa mulher iluminada, cheia de projetos, né? Então, assim, essas são as verdadeiras pérolas da vida da gente, né? Ela tá falando que ficou revoltada porque caiu, foi o Instagram. Eu até achei que ia ficar mais um pouco, porque o Instagram ele tá liberando mais de hora, mas talvez não seja só em alguns horários do dia, né? Ou talvez seja só para alguns perfis, eu não sei. Eu tô vendo que tem gente fazendo de live de mais de 1 hora. Até achei que ia dar certo, mas não deu certo. Larissa dizendo, boa noite, Márcia. Ontem tive problema com a internet, não consegui assistir a live toda, mas estou de volta. Oh, que bom que você está de volta. Larissa, tomara que hoje não dê problema. Mas caso, gente, qualquer um de vocês aí, ó, Filó, bem-vinda, Cíntia, Marciel. Mas caso dê problema, lembre-se que as lives ficam salvas lá no YouTube, tá? Então tem uma playlist lá, Quarentena do Bem, no YouTube do Instituto Logos, onde você pode assistir, rever todas as lives, de repente uma história, porque no YouTube tem a vantagem da gente conseguir mais facilmente pôr o vídeo para trás, para frente, pode pôr o vídeo para rodar mais rápido, né? Então, de repente, você quer até revisitar, eu quero revisitar aquela história que a Márcia contou. Daí você vai lá, né, naquela live, lá no YouTube, dá para você rever, tá ok? Aqui no Facebook, Irene, Fátima, Aparecida Tavares, oh, minha irmã linda, boa noite, querida. Valéria Palmeira, bem-vinda. Antônio, bem-vindo. Thelma me falando boa noite, a casa é sua, bem-vinda. Ivone, boa noite, minha amiga Sônia entrou. Bem-vinda, sua amiga também, Ivone. Sônia, a casa é sua. Gemai Soares, bem-vinda, querida. A Silvana tá dizendo, eita, como tá linda. Hoje eu fiz até um make, fiz um make mais. Gente, hoje à noite promete, eu vou terminar, né, hora de terminar minha live, eu vou entrar no perfil Coisas de Casal com o Lindomar, e nós vamos falar de coisas de casal. Então a noite tá prometendo, eu tô maquiada, eu tô cheia da joia, cheia dos brilhos, eu tô cheia da energia, não sei não, hein? Essa noite sexta tá prometendo, vamos lá. Gilberto Lima, bem-vindo. Thelma, vamos lá, quem mais? Regina Portela já tinha entrado e me dado boa noite. Bem-vinda, querida. Regina não falta nunca. Regina é aquela pessoa que a gente pode confiar. Edilson, bem-vindo. E ó, ainda dá tempo de você mandar aí uns convites pro povo, né? Chama o povo aí para participar, porque a história de hoje promete, hein? Hoje eu vou continuar falando aqui de autoproteção. Vou continuar falando da gente, porque ontem eu contei a história lá do Ulisses, né? E que ele, para não cair no canto das sereias, ele colocou cera no ouvido dos seus guerreiros, né? Que estavam lá no navio com ele. E ele também, como ele queria ouvir o canto das sereias, mas ele também se preveniu, ele se amarrou no mastro. Gente, eu achei o máximo as respostas de vocês ontem, né? Que eu perguntava assim, o que é o mastro para você, né? Onde você pode se amarrar para você não se deixar levar pelo canto das sereias, né? Porque o canto das sereias é aquilo que nos puxa para o fundo do mar, para o fundo do abismo, é aquilo que nos leva para a morte. O canto das sereias, nesses tempos difíceis, às vezes, são essas notícias ruins que você fica assistindo todo dia, né? Pode ser o canto da sereia. O canto da sereia, gente, às vezes é alguém de dentro de casa, né? Que fica tecendo comentários desnecessários. Então, ontem eu fiz essa pergunta, o que é o canto da sereia? Foi cada resposta linda, né? Tem gente que falou, é Deus, é Jesus Cristo, é ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, é orar. Teve alguém que falou, é meu neto que está por nascer, né? Teve gente que disse que o mastro tem sido essas nossas lives, né? Estar junto aqui nas nossas lives. Então, assim, foram respostas lindas ontem. E hoje nós vamos continuar falando dessa coisa da autoproteção, tá bom? A Lloyd acabou de entrar aqui me dando boa noite. Débora, bem-vinda! Glauceli está dizendo, expertise em lives. Verdade, querida. Mas sabe o que é? De certa forma, eu sou uma pessoa que não gosta de falar, entendeu? Quando eu era criança, minha mãe de vez em quando falava assim, ai, minha filha, fica calada só um pouquinho, minha filha.
só um pouquinho pra mamãe descansar a cabeça. Não é não, Flávia? Sua mãe falava isso pra você também? Minha filha, só um pouquinho pra mamãe descansar a cabeça. Gente, e Deus, né? Deus faz as coisas certas, né? Porque Deus me deu 2 filhos com a mesma característica. Tanto o Frederico quanto a Priscila amam falar. E aí eu já me vi, né, em alguns momentos, quando eles eram, principalmente aquela fase de início de adolescência, eu me via falando a mesma coisa da minha mãe. Meu filho, só um minutinho, só um pouquinho. Vamos ficar quietinho, só um pouquinho pra mamãe descansar a cabeça. Então, já que eu gosto de falar e vocês gostam de escutar, gente, vem pra cá e faz as lives, não é verdade? Mas a Glauceli dizendo, falar pouco? Não, de jeito nenhum. A Cida tá falando aqui, Deus sabe, né? Tá certo, Deus sabe. Mas é importante a gente falar de coisas que possam trazer esse bem-estar para a nossa alma, né? Então, Quarentena do Bem é isso. É esse nosso momento juntos para falarmos de coisas que tragam saúde para a nossa alma. E as minhas palavras de saúde de ontem e que hoje eu vou dar continuidade é autoproteção. Nós precisamos proteger a nossa alma, né? Não, Alexia, que tá entrando aqui, né? Não, Ale, Alexandra, cheguei, bem-vinda, querida. A Glauceli tá dizendo, sobrou para o Lindomar. Que nada, o Lindomar gosta de falar mais do que eu. Você acredita? É duro, porque quando eu tô com ele, eu quase não falo. Mas então, gente, você tem protegido a sua alma? Existe uma definição de alguns teóricos, alguns filósofos, alguns teóricos da psicologia, né? Eles definem essa dimensão tríplice do ser humano, corpo, alma e espírito. Usando os termos gregos, corpo é soma, a nossa dimensão somática, alma é a nossa psique, o nosso mundo psicológico, e espírito é a nossa dimensão noética, a nossa dimensão transcendente, né? Em algumas outras lives eu até falei um pouco mais sobre isso, né? Mas veja, a alma, ela está aqui no meio, né? Ela está no meio, porque a alma, ela faz a conexão com o corpo. Na conexão com o corpo, ela faz a leitura do que o nosso corpo precisa e ela busca atender as necessidades desse corpo, mas ela também faz a conexão com o espírito e ela entende as necessidades do espírito. Então a alma, ela faz esse caminhozinho aqui, ó, ela vai e vem, ela se conecta aqui embaixo e atende as nossas necessidades mais básicas. Mas às vezes a alma fica perdida nesse espaço terreno, atendendo só as necessidades do corpo, e ela vai se desvinculando e se distanciando do espírito. E quanto mais a alma se distancia do espírito, mais ela se empobrece. E aí a gente fica uma versão muito animal, entende isso? A gente fica vivendo uma versão muito animalesca de quem nós somos, porque a alma passa a atender somente as necessidades do corpo, do plano terreno, e a gente vai perdendo essa conexão com o transcendente. Naturalmente, se a alma ficar aqui, se distanciar do corpo, bom, então a gente não vai ficar nessa terra, né? Aí não come mais, né? Não satisfaz mais as necessidades materiais. Então a gente precisa do meio termo. A alma precisa vir aqui, fazer parzinho aqui, precisa subir lá, fazer parzinho lá. E de preferência, conseguir esse encaminhamento. Mas a alma, por vezes, quando o corpo, quando o nível terreno, esse nível transitório está sobrecarregado de problemas, a alma, ela fica aqui no primitivo, que é na tentativa de sobrevivência. Ora, gente, uma pessoa que está passando fome, uma pessoa que está passando sede, uma pessoa que está correndo risco, que a vida está em risco, a vida física está em risco, essa pessoa, para tentar acudir as necessidades básicas, né, do somático, do material, do terreno, ela pode, às vezes, se afastar do divino, se afastar do transcendente, se afastar do espiritual. E aí, a alma começa a adoecer. A alma que está muito aqui, colada e descolada daqui, ela começa a adoecer.
Então nós precisamos cuidar e preservar a nossa alma. E como nós preservamos? Nós preservamos a nossa alma entendendo que ela precisa ir e vir entre o transitório, o terreno, o material, o somático, o corpo, as necessidades físicas e fisiológicas, mas um caminho de subida ao eterno, ao transcendente, ao divino, aquilo que está para além da matéria. E quando nós estamos passando por dificuldades, é o momento que nós mais precisamos proteger a nossa alma. Então, alma é psique, mundo psíquico, lembra? Eu já falei disso em outras lives, é o tripézinho, né? Então, eu tenho aqui o meu mundo de emoções, né? De emoções, o meu mundo de pensamentos, e eu tenho o meu mundo energético. Então, proteger a minha alma é proteger essa tríplice dimensão. Cuidado com o que você pensa, cuidado com os sentimentos que você deixa que fiquem no seu coração e cuide da sua energia psíquica para que ela se eleve. Isso é o cuidado com a alma. Quando nós não cuidamos da nossa alma, nós iniciamos um processo de adoecimento muito sério, muito importante e que às vezes dá muito trabalho para sair do buraco onde a gente se enfia. Então hoje eu quero trazer mais algumas pérolas, né? Ó, muitas pérolas que eu ganhei. Continuo feito menino, né? Feliz com os meus presentes. Ai, gente, desculpa, você me acha meio boba, fazer o quê, né? Assim que eu sou mesmo. Eu não tenho muita vergonha de mostrar esse meu lado meio bobo também, não. Mas enfim, hoje eu trago algumas pérolas no ambiente da sabedoria, para que você pegue essas pérolas, traga para dentro de si e faça disso a proteção da sua alma em tempos difíceis, que são esses tempos pelos quais nós, humanidade, estamos passando, né? Ó, Andréia chegando aqui, Andréia Martins, beijo no coração, Andréia. Deixa eu só ver o que o pessoal comentou aqui. A Lê tá dizendo, ai que delícia estar aqui. Delícia ter você aqui, querida. Eric, bem-vindo. A Lê tá dizendo, acredito muito nesse equilíbrio, nessa harmonia, neste momento crítico que tenho particularmente vivido. Tenho voltado uma atenção especial para minha alma e está me segurando. Muito bem, querida, que bom que você está se voltando para isso, né? Todos nós precisamos. Lindomar, meu amado, daqui a pouco estaremos juntos na nossa live Coisas de Casal. E se você ainda não segue Coisas de Casal aqui no Instagram e também no Facebook, por favor, vai lá. No Instagram é coisasdecasal.logos e no Facebook é só Coisas de Casal, né? Tem muita coisa bacana lá para falar de relação a dois. Keller chegando, Adelânia bem-vinda, Silvana, muito bem-vinda, Adelânia me dizendo boa noite, a Dorca dizendo explicação incrível. Não é bacana essa ideia? A Dorca faz diferença pra gente, né? Eleusa chegando por aqui, a Adelânia dizendo você é você, isso é maravilhoso, oh, valeu! Keller Costa dizendo que adora as minhas lives, obrigada, muito obrigada. Perfeito. A história de hoje, ela é uma história que antecede a de ontem. Ontem eu contei para vocês a história de Ulisses, quando ele estava voltando para casa, né? E eu até disse para vocês que ele estava voltando porque ele tinha ido para a guerra de Troia, né? Então Ulisses, ele é lá o príncipe, o rei, né? O rei de Ítaca. Ítaca era um dos países ali que formava a antiga Grécia. O esposo de Penélope, eles eram recém-casados, né? Ela ficou grávida, né? Telêmaco, que é o filho dos dois, ela ficou grávida e ele nem viu o filho nascer, né? Quando ele foi para essa guerra, né? No final do primeiro ano de casamento, ele foi para guerrear lá em Troia. A história que eu vou contar hoje é a história que acontece em Troia. Então é um pouco disso que eu vou falar, e essa história vai trazer pra gente algumas dicas, algumas pérolas preciosas, né, para nós aumentarmos aí a nossa sabedoria no tocante a cuidarmos da nossa alma, tá? Então é isso que nós temos para hoje. Bom, como que aconteceu a tal da Guerra da Troia? A guerra dos gregos contra Troia. É uma história bem interessante. Helena, que era esposa de Menelau, e Menelau, ele era o rei de Esparta, né? Então lembre-se que Esparta
era um dos territórios ali da Grécia onde os guerreiros eram famosos, né? Tem até a história lá dos 300, né? Que é a história dos espartanos que vão à guerra e tal e tal. Ok. Então Esparta tinha o rei chamado Menelau, e o Menelau era casado com Helena, que era lindíssima. Helena era considerada a mulher mais bela do local, da região, ok? Talvez a mais bela que já tivesse pisado ali, enfim. E aí, Troia, então, era um outro local. Para chegar das cidades e dos países da Grécia, para chegar a Troia, tinha que atravessar o mar. Lá em Troia, tinha um príncipe chamado Paris. E o Paris resolveu achar que a Helena era a mulher da vida dele. Então, a Helena era tão linda. Na verdade, ele foi convencido por uma deusa, né? Tem uma história aí por trás, mas eu não vou falar dessa história. Quem sabe um dia eu trago essa história de como foi que o Paris resolveu achar que a Helena era para ele. Essa eu não vou contar agora. Mas então, ele ficou convencido disso. E o que ele fez? Ele foi até Esparta, roubou Helena e levou Helena para Troia, certo? Daí, o Menelau foi atrás do irmão dele e de mais outros vários reis daquela região, dentre eles Ulisses, e alguns guerreiros, dentre eles Aquiles, né? Aquiles, aquele que morreu com a flecha no calcanhar, sabe? Pois é, semideus, Aquiles era um semideus. Então ele convenceu vários guerreiros, dentre eles Aquiles, vários reis, dentre eles Ulisses, e montaram no cavalo, né? Entraram todos nas suas embarcações e partiram para Troia. E lá em Troia eles começaram um cerco na cidade, uma guerra que durou inicialmente 9 anos até esse marco, né? Na verdade, o total foram 10 anos de guerra. Gente, pensa, uma guerra de 10 anos, não é brinquedo não. 10 anos de guerra. E o fato é que nos 9 primeiros anos, eles não tiveram grande avanço. Deu uma travada aí, voltou para mim. Eles não tiveram grandes avanços nos 9 primeiros anos. Sabe por que eles não tiveram grande avanço? Porque Troia tinha um muro intransponível. Troia tinha um muro de proteção que, por mais que esses bravos guerreiros gregos tentassem ir, eles não conseguiam. E aqui a nossa história já começa a ficar interessante e eu já quero tirar aqui a primeira lição para a nossa reflexão, a primeira pérola para nós colocarmos aí guardadas no nosso coração. E para quem está entrando agora, o tema da live de hoje é como proteger a sua alma, tá? Então a primeira pérola de sabedoria sobre como proteger a alma. Veja, por mais que os guerreiros gregos fossem extraordinários, e eles eram, ardilosos, e eles eram, muito inteligentes, eles tinham alguns guerreiros, assim, Aquiles era um semideus. Aquiles já tinha lutado em muitas guerras, e já tinha matado muitos grandes e não morria. Inclusive eles consideraram, depois eu vou fazer um recorte específico aqui de Aquiles, mas ele era considerado imortal. Até então ele era considerado imortal, e Aquiles estava do lado dos gregos. Apesar de tudo isso, eles em 9 anos de guerra não tinham conseguido ainda destruir Troia. Por quê? Porque os muros eram intransponíveis. A primeira pérola para nós é essa. Nós precisamos criar muros que nos protejam. Nós somos belos, extraordinários, maravilhosos. Mas se essa sua beleza ficar muito exposta, ficar muito na beirada, você pode ser atacada com facilidade. Você pode ser atacado com facilidade. Então a gente tem que criar muros protetivos. Eu vou citar algumas ideias de muros protetivos, tudo bem? Então vamos lá. Primeira ideia de muro protetivo. Eu comecei brincando dizendo que eu não gosto de falar, mas eu não gosto, ao contrário, né? E aí eu falei, né, que minha mãe de vez em quando falava pra mim: ai, minha filha, fica em silêncio só um pouquinho pra mamãe descansar a cabeça. Mas essa coisa de gostar de falar muito, eu me lembro que de vez em quando minha mãe falava assim pra mim: Márcia, quem conversa muito dá bom dia a cavalo, menina. Eu não entendia o que era esse trem de dar bom dia a cavalo, né? Como criança eu ficava imaginando alguém chegando e o cavalo dava a pata, né? Aí você estendia a mão e
punha sua mão na pata do cavalo e dizia: bom dia, cavalo. Aí eu era meio, não sei se você lembra do desenho do Bob, né, que imaginava mil e uma coisas. Minha cabeça funcionava assim, eu imaginava mil e uma coisas com as falas da minha mãe. Mas assim, eu não entendi o que era dar bom dia, cavalo, mas eu sabia que tinha umas coisas que eu tinha que calar, tinha umas coisas que eu não devia falar. E minha mãe me ensinou muito sobre isso, porque eu era aquela criança muito espontânea, muito língua solta, que chegava e falava o que pensava, o que queria, né? E óbvio, não era por maldade, mas eu falava. E a minha mãe me ensinou muito sobre isso, né? Essa coisa de calar a boca em certas coisas. Eu aprendi que, por exemplo, não é tudo que a gente fala, e eu aprendi que não é para qualquer um que a gente fala. Então, não falar certas coisas, inclusive sobre os nossos projetos, sobre os nossos sonhos, né? Com qualquer um que a gente deve falar. Guardar segredos de alguma coisa, guardar as nossas pedras preciosas num lugar que não é qualquer um que olha, é uma das formas de construir um muro protetivo. Se você chega dizendo para todo mundo o que você pensa e o que você sente, se você conta para todo mundo os seus projetos, vão ter aqueles que são invejosos, que são maldosos, que são puxadores de tapete. E aí depois você fala assim: nossa, fulano, olha que fulano... Mas aí foi, né? Aí foi, você abriu a porta do seu castelo. Sabe, é como a nossa casa, né? Você recebe visita, dependendo de quem vem, né? Se não é uma visita, dependendo de quem bate na sua porta, você não abre nenhum portão, não é assim? E é sábio não abrir nenhum portão. Agora, se é uma visita, você recebe na sala, você não leva para a cozinha. Dependendo da visita, você leva para a cozinha. Agora, você concorda que são raras as visitas que você leva para o quarto? Qual é a visita que você leva para o quarto? Olha, é uma amiga muito íntima, né? É uma amiga muito íntima que você fala assim: vem aqui no meu quarto. Vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa. Então, assim como a nossa casa, a nossa alma, ela também precisa dessa proteção. Lá, né, naquele momento, os gregos tentando, né, avançar na sua guerra, e eles não conseguiam, porque Troia tinha um muro alto. Na nossa vida, o muro alto representa muito isso também, a capacidade de calar o que tem que ser calado. E aí, você consegue guardar a língua dentro da boca quando é necessário? Ou você é meio língua solta? Silvana está dizendo: baú aberto não guarda tesouro. Olha aí, que legal. Isso mesmo, Silvana. A G. Soares tinha dito: o menino maluquinho que vivia no mundo da lua. Era mais ou menos assim que eu era, viu? Era mais ou menos esse o meu modelo. A Camila está dizendo que foi ótima essa analogia. A Liz entrou aqui. Bem-vinda, Liz. Ó, o pessoal foi entrando aqui. Bem-vindos, bem-vindos. Acho que algumas pessoas são convidadas da Camila. A Camila está dizendo para André e para Vanessa que sabia que elas iam amar. Olha que bacana! Diário da Guardiã do Lar dizendo que tema lindo. A Andréia dizendo: é muito rica essa história. E é verdade, muito rica mesmo. Gente, ó, para quem está chegando pela primeira vez aqui no meu espaço, é com muito prazer e muito amor no coração que eu recebo vocês. A casa é sua, a casa é nossa. E o nosso objetivo é pegar essas pérolas de sabedoria para a gente se resguardar. O tema central de hoje é esse, é proteção, né, da nossa alma. Bom, mas o muro alto, né, de Troia pode representar outras coisas, né? O muro alto pode ser a sua fé. Gente, ter fé é construir um muro alto. Quanto mais fé uma pessoa tem, mais elevado é esse muro protetivo. Uma pessoa que tem muita fé na vida, fé nele mesmo, fé em Deus, fé no porvir, fé que as coisas vão melhorar. Essa pessoa, o outro não consegue derrubar, não. Você pode chegar para ele e falar um monte de coisa ruim. Tem uma amiga muito querida, Terezinha Dantas, que ela conta uma história, né, que ela viveu, o primeiro filho dela, o filho mais velho, que hoje é um homem casado, tem filho já. Ele nasceu com uma grande fragilidade, né, adoecido, e precisou ficar na UTI em estado gravíssimo, e a fala de todos era que ele não resistiria. Essa era a fala dos médicos, era a fala dos familiares. E ela conta que ela não escutava nenhuma dessas coisas, porque dentro dela ela sabia que ele ia viver.
Mas só que chegou um momento que ele não recuperava, sabe? Aquele momento crítico. Porque num certo momento todo mundo tem fé, né? Vai melhorar. Mas aí a coisa não melhora, aí fala assim, vai piorar. Já viram isso? Tem os que vai melhorar, mas a gente com pouca fé. Aí quando a coisa não melhora, vai piorar. Então a família, todos ao redor, já estavam descendo a ladeira, vai piorar. E ela continuava lá. Ele vai sair daqui, ele já está saindo daqui, ele vai sair daqui, ele já está saindo daqui. E o pessoal começou a achar que ela estava com problema mental. Até porque ela estava de resguardo, a mulher de resguardo fica mais frágil fisicamente, psicologicamente. Então as pessoas da família começaram a achar que ela estava num estado grave de depressão e de negação do problema do filho. E ela conta isso e é muito edificante ouvi-la contar essa história, porque ela sabia qual era a realidade. Mas ela sabia que acima daquela realidade estava a realidade de que o filho sairia no colo dela daquele hospital. Então uma pessoa que tem muita fé, a fé é um muro protetivo, é como um muro alto de Troia, né? Então ela, não importa o que o mundo diga, o mundo está dizendo que vai dar tudo errado, o mundo está dizendo que é o apocalipse, que agora ferrou mesmo, o mundo está dizendo que não sei quantos vão morrer, o mundo está dizendo que talvez eu morra também, o mundo está dizendo que não vai ter grana, o mundo está dizendo, o mundo diz o que quiser dizer, mas eu digo que eu já venci, porque eu vejo a vitória. Isso é fé. Fé é um muro alto, fé é um muro elevado. E quando você tem um muro da fé elevado, então não adianta os gregos virem querer para cima de você, vir para cima de você que não vai dar certo, eles vão cair. Muro alto. Troia tinha um muro alto. Já tinham 9 anos que os gregos estavam atacando com afinco. Tá, eles tiveram algumas baixas. Nesses 9 anos, dentre os vários que morreram, vou citar 2, um de cada lado, né? Morreu o Heitor. Quem era o Heitor? Heitor era o irmão mais velho do Paris, né? Paris, eu comecei a história por aí, né? Paris foi que foi lá roubar a Helena, que criou toda essa confusão, né? Um dia eu ainda vou contar a história de Paris aqui, mas Paris foi com Paris que começou toda essa confusão. Então, o Heitor era o irmão mais velho de Paris. Morreu o príncipe de Troia. E do lado dos gregos, quem que morreu? Morreu o Aquiles. Aquiles morreu. O Aquiles que todo mundo achava que era imortal. Tá, então o fato de ter um muro alto, gente, não significa que a gente não vai ter algumas baixas. Márcia, do que você está falando? Tá, então vou ser mais clara. O fato de você ser forte não significa que você não vai ter uns dias de sentimento de fraqueza. O fato de você ser alegre não significa que você não vai ter uns dias de tristeza. O fato de você ter fé não significa que não vai ter uns dias de você virar para Deus e falar assim: Senhor, me ajuda na minha falta de fé, porque hoje eu levantei da cama sem fé. Meu Deus, me ajuda. Então, essas coisas podem acontecer. A queda de Heitor do lado de Troia, a queda de Aquiles do lado da Grécia, podem representar muito bem esses nossos momentos de fraqueza, né? Esses nossos tombos, essas nossas fragilidades. Porque eu estou falando da proteção da alma. Quando a alma se conecta com o espírito, mas quando eu comecei a live eu falei dessa tríade aqui, você está entrando agora, depois você pode ver a live do início, você vai ver um pouquinho disso. Quando a minha alma se conecta aqui com o espírito, é quando eu tô super heroína, entendeu? Eu tô Mulher Maravilha, você homem tá Superman. Mas quando a alma desce para as funções terrenas, para as funções da matéria, para as funções do corpo, e ela tem que cuidar dessas funções também, é quando às vezes o Superman entra em contato com a Kryptonita, né? Então nós temos os nossos momentos de baixa, ok? Saber que nós temos os nossos momentos de baixa também é importante, porque é importante saber o que é a nossa Kryptonita. E eu quero aproveitar, inclusive, a ideia do Aquiles para poder falar sobre isso, tá? Então, eu vou fazer um recorte aqui nesse personagem, que é um personagem importantíssimo dessa história grega, para poder trazer mais uma pérola, certo? Vai ter mais uma pérolazinha aqui para nós hoje. Só aproveitando aqui, G. Soares comentando, né? Falou que não adianta, o pastor Valdiberto acabou de entrar.
bem-vindo, tá dizendo aqui, glória a Deus, amém. A Thelma tá dizendo, eu demorei, mas estou aprendendo que baú aberto não guarda tesouro. Tá vendo, Thelma? Importante é aprender, né? Cada um de nós tem um tempo, mas que bom que você aprendeu. A Lúcia Margarete, oi, está mais linda ainda hoje. Obrigada, boa noite. A Lúcia dizendo, eu também tenho fé, perseverei até o fim. Maravilha, maravilha. Perfeito. Então vamos lá, o que acontece com o Aquiles, né? Se vocês não conhecem essa história desse herói grego, Aquiles, então vamos conhecer um pouquinho, vou fazer esse recortezinho aqui. O Aquiles, ele era um semideus, né? A mãe uma deusa, o pai é um humano, e quando ele nasceu... a Camila está dizendo, Andréia, Márcia é uma benção. Oh, gratidão, minha querida. A Keller está dizendo que foi linda a analogia. Muito bom, muito bom. Perfeito. Então, quando ele nasceu, ele foi dado em batismo e ele foi batizado numa água sagrada. E aquela água sagrada era uma água que tinha o poder de transformar alguém que já era um semideus. Talvez ela não transformasse um humano completo, mas se a pessoa já era um semideus, aquela água tinha o poder de elevá-lo à sua potência máxima de ser. No caso, a Deus, né? A gente está falando aí do panteão grego, né, gente? Então, os deuses gregos, ok? Então, se um semideus fosse batizado nas águas sagradas, ele se elevaria ao seu potencial máximo de ser, no caso, ser um deus. E se tornaria um imortal. Perfeito. Só que o camarada que foi batizar o moleque, né, o Aquiles, bebê, era um camarada, não sei, Camille, eu acho que ele tinha TDAH e estava sem Ritalina, Camille. Qualquer semelhança é mera coincidência. E aí, no que ele batizou o moleque, ele não prestou atenção, cara. Ele não se dedicou para a tarefa dele. E o calcanhar do moleque ficou de fora da água. Captou aí o negócio? Ou seja, Aquiles ficou todo protegido. O corpo dele se tornou quase totalmente, um corpo que não podia ser, destruído. Com exceção do calcanhar. Só que ninguém nunca soube disso. Porque o calcanhar, gente, calcanhar é uma coisa que... E aí o que acontece é o seguinte, que o Aquiles se tornou um guerreiro, como era, né? A essência dele era de guerreiro, então ele se tornou um guerreiro. E ele ia nas batalhas e ele sempre vencia. E todas as flechas que o haviam atingido, todas as espadas, tudo que o havia atingido até então, não o havia matado. O que reforçou a ideia de que ele era um imortal. Captaram aí? Bom, lá em Troia aconteceu um lance interessante, né? Que o Aquiles foi um dos guerreiros que foi da Grécia para Troia, né? Um dos que estavam lutando contra Troia. E aí, num dado momento, alguém lança uma flecha. E a flecha pega onde, gente? Sabe por quê? Porque essa pessoa que lançou a flecha, algumas versões dizem que quem lançou a flecha foi o próprio Paris, né? O tal que roubou a Helena, né? Mas o Paris, ele não era tão bom arqueiro assim, né? Se fosse o irmão dele, o Heitor era um guerreiro de primeira. O Heitor nunca teria errado a flecha, mas em tentando acertar a flecha, para acertar logo no coração, ele teria errado, porque ali Aquiles era infalível. Mas o tal do Paris, que não era um bom arqueiro nada, jogou a flecha e ele errou a flecha e a flecha acertou no calcanhar. Mas errando, ele acertou. Já te aconteceu isso alguma vez? De errando se acertar? Pois foi o que aconteceu com o Heitor, ou melhor dizendo, com Paris. Bom, naquele momento, quando a flecha atingiu o calcanhar de Aquiles, ali ele morreu, porque era o único ponto de fragilidade dele, né? A André está dizendo, por isso o ditado calcanhar de Aquiles. Exatamente. E você sabe que eu, com a minha mente muito imaginativa, né, eu penso assim, poxa vida, se ele soubesse que o calcanhar era o único ponto de fragilidade, ele tinha posto uma bota, né? Tinha protegido o calcanhar. E se ele tivesse protegido o calcanhar, até hoje nós teríamos um deus grego andando entre nós. Fantasias. Tudo bem. Mas essa história é muito importante. E a gente vai tirar a nossa pérola aí, ok? Você precisa descobrir o que é o seu calcanhar de Aquiles. Todos nós temos pontos de fragilidade. Mas se o seu ponto de fragilidade te é desconhecido,
Um dia uma flecha te atinge e você não sabia. E é ali que você sucumbe. Mas se Aquiles soubesse que o calcanhar era o seu ponto de fragilidade, então ele não o teria protegido? Quanto mais você conhece os seus pontos de fragilidade, melhor você se prepara, porque você pode se proteger. Autoconhecimento, gente, é a chave mestra para uma vida de saúde, de sucesso, de superação. Vou repetir. Autoconhecimento é a chave mestra para uma vida de sucesso, de saúde, de superação. Hashtag fica a dica. Porque quanto mais você se conhece, mais você sabe não só do seu potencial, mas nesse caso o importante é saber do seu ponto de fragilidade também. Porque sabendo o seu ponto de fragilidade, você vai saber como se resguardar naquilo que é o ponto que, se a flecha chegar, você pode sucumbir. Diário da Guardiã do Lar, tenho pensado muito sobre isso, cá com os meus botões. É isso aí, né? Pontos fracos, a Andréa falou. O pessoal dando risada, né? Acho que estava dando risada aí, né? Da minha fantasia, do deus grego ainda vivo. Deixa quieto, né? A Camille está dizendo assim: eita, Márcia, mais uma vez me virando do avesso. É isso aí, minha lindinha. O Diário da Guardiã do Lar dizendo nos blindar, né? Isso mesmo, querida, é a blindagem. Mas eu só posso blindar se eu sei onde que é o ponto de fragilidade, né? Senão não blindo errado. Ale, eu não sei, estou muito fragilizada. É isso aí, querida, né? Um momento assim que a blindagem tem que vir mesmo, né? Por conta das adversidades que você tem passado aí. Marise aqui tinha falado que chegou. Bem-vinda, Marise. Débora, do Wellington também aqui conosco assistindo. Então a gente fez esse recorte. Olha, a gente já tem 2 ideias aqui de autoproteção. A primeira ideia é criar um muro. A segunda ideia é olhar os nossos pontos de fragilidade para nos blindar nos pontos de fragilidade. E agora vamos para frente nessa história. Bom, era já o 9º ano. Eles estavam lutando, sem grande sucesso, né? Não conseguiam penetrar os muros de Troia. Então Ulisses, também conhecido como Odisseu, né? São 2 nomes que são usados aí, Ulisses e Odisseu. Ele tem uma ideia. Ele era um camarada ardiloso, né? Um camarada cheio das ideias brilhantes. Então ele tem a ideia de construir um cavalo. E eles vão fingir que vão embora, né? Eles vão fingir que vão embora e constroem um cavalo de madeira, que é oco por dentro, para oferecer de presente aos troianos. E eles pensam, então eles vão receber o presente e vão colocar o presente para dentro da cidade. E quando o cavalo estiver dentro da cidade, os guerreiros que estarão dentro, na parte oca, né, desse cavalo construído de madeira, vão sair lá de dentro. E aí nós vamos abrir os portões da cidade de dentro para fora. E os guerreiros que estão de fora, eles vão poder penetrar a cidade. Então nós vamos ter alguma chance. Essa foi a ideia de Ulisses, né? Ulisses, de quem a gente contou a história ontem. Então, quem não assistiu a live de ontem, vai lá no YouTube, lá que tem, né? Tá salva a live de ontem, para você ver a história de Ulisses. Mas, enfim. Agora, olha que interessante. Por que eles escolheram cavalo? Então, vou contar para vocês. Os troianos eram conhecidos por serem excelentes domadores de cavalo. Eles não escolheram um presente qualquer. Eles não escolheram uma vaca, eles não escolheram um jumento, eles escolheram aquilo que fazia sentido dentro do histórico daquela nação e que era algo no qual a nação era julgada como poderosa, porque eles eram ótimos domadores de cavalo. Então, mais uma pérola, 3ª pérola da nossa noite, hein? 3ª porque eu estou enumerando, mas você pode pegar suas próprias pérolas aí na medida da caminhada, fique à vontade para fazer isso. Veja, uma pérola é eu não conhecer o meu ponto de fragilidade e deixá-lo exposto. Então tem que saber disso para proteção. Mas a outra pérola de sabedoria está em tomar cuidado com o que eu tenho de ponto alto. Às vezes aquilo que eu considero que é o meu melhor, eu começo a viver numa experiência de orgulho. Conhecem essa palavrinha?
Essa palavra aí, hein? Essa palavra representa um sentimento que pode ser muito perigoso. O sentimento de orgulho. Não existe um orgulho positivo, que é o orgulhar-se de, que é o olhar com brilho nos olhos e estar feliz por uma grande façanha. O problema é que esse orgulho, que é o olhar com brilho nos olhos, estar feliz por uma grande façanha, ele pode ir até um ponto e depois de um ponto virar uma chave e começar o orgulho de eu sou grande, poderosa e sou demais. E quando nós começamos a achar que nós somos muito fortes em alguma coisa, é aí que nós começamos o ponto de queda. Então tem uma grande sabedoria aí para nós pegarmos também, né? Eu vou repetir a ideia. Estar orgulhoso de algo. Então eu fiz algo, eu construí algo, eu conquistei algo. E é muito importante e positivo me sentir orgulhosa de. Orgulhosa no sentido que maravilha, eu fui, eu lutei, eu venci e eu estou feliz por isso. Então esse orgulho é brilhar os olhos por esse algo, é estar feliz por esse algo, é gozar a experiência. Tem gente que não se permite nem esse orgulho, aí é errado também. Não se permite a experiência de gozar a alegria dessa vitória obtida, desse algo alcançado, né? Então esse orgulho é uma elevação da energia psíquica de forma positiva. Só que tem gente que chega aqui e esquece de onde ele veio. E quando ele esquece de onde ele veio, ele continua subindo uns degraus que já não devia mais subir. E aí ele começa a subir em cima desse orgulho e esquecer a sua essência terrena, a sua essência material, a sua essência finita. E quando a pessoa esquece de onde ele veio, esquece a sua essência finita, então o orgulho passa a ser um prenúncio de morte. E foi exatamente o que aconteceu com os troianos. Quando os gregos deram aquele presente, não era um presente qualquer. O cavalo representava uma das grandes forças de Troia. Uma grande força de Troia era seu muro inacessível, e aí estava lindo. Mas um outro ponto de orgulho de Troia é que eles eram exímios domadores de cavalos. Ora, eu sou um domador de cavalo, eu ganhei um cavalo, traz esse cavalo para mim, esse cavalo de madeira, nós somos poderosos, nós colocamos os gregos para correr, ninguém pode com a gente. E foi aí que começou a derrocada deles. Então os gregos, de maneira muito ardilosa, colocaram os seus melhores guerreiros dentro do cavalo, um deles inclusive era o próprio Ulisses, o outro era Menelau, entraram no cavalo. E o cavalo, como os troianos naquele momento eles tinham esquecido, né, quem eles eram, esquecido a sua origem, o orgulho já não era mais simplesmente o brilho no olho positivo, a alegria de vencer era a soberba, porque aí nesse ponto o orgulho vira soberba, já era soberba, nós somos os demais. Pegaram o presente, levaram para dentro dos seus muros intransponíveis, e ali dentro eles fizeram grande festa. E depois de festejarem muito, beberem muito vinho, caíram no sono. E foi nesse momento em que os soldados gregos desceram do cavalo, abriram os portões da cidade de Troia, todos os outros guerreiros que estavam escondidos entraram e Troia foi arrasada. Quando o nosso orgulho se torna soberba, nós estamos abrindo os portões da nossa alma para deixar penetrar os inimigos que podem nos destruir. Cuidado para que o seu orgulho não se transforme num ponto de cegueira, num ponto em que você perde a conexão com a sua essência. Eu passei 3 lives falando de reconectar com a essência, não foi? 3 lives seguidas, foi quando eu trouxe a história da mulher, da pele de foca, né? A mulher foca. Então eu usei essa história de 3 lives seguidas, né? Trabalhando em cima da história da mulher foca. Eu falei da reconexão com a essência. Olha como é arriscado perder a essência. E uma das formas de se perder a essência assim, ó, é quando o nosso orgulho sobe para a cabeça e vira soberba. Então a gente se desconecta de quem nós somos de verdade, inclusive dentro da nossa pequenez. Porque às vezes o que nós temos de menor
pode ser o que nós temos de mais precioso. E quando eu me desconecto daquele pequeno que eu tenho dentro de mim, daquela coisa que parece pequena dentro de mim, eu me desconecto também da possibilidade de transcender, de ir para um espaço extraordinário. Tá fazendo sentido isso aí para vocês? Silvana está dizendo, que sabedoria, amo-te. Gratidão, querida. André dizendo assim, as pessoas pensam que são imbatíveis. Agora, veja, a Dorca disse esquecer dos valores essenciais. É verdade, também é um dos pontos aí. A Silvana disse, início de derrota. Crescemos na arrogância. É isso aí. A Camille estava dizendo aqui, fala Deus. A Débora disse vaidade, né? Um outro tópico aí que está dentro dessa aprendizagem que a gente pode ter com a experiência de Troia. A Josi falou assim, autoconhecimento igual saúde, sucesso e superação. Aprendi. Perfeito, minha linda. Excelente, excelente. É tão interessante, né? Vamos pensar de novo nessa tríade. Se você não souber muito bem do que eu estou falando aqui, depois você vê o início da live, que no início da live eu expliquei isso bem detalhadozinho. Alma, corpo, espírito. Quando a minha alma se conecta na fé como transcendência, ou seja, se conecta na minha dimensão espiritual, na minha dimensão noética, então, aos olhos do outro, pode parecer que eu tô louca, mas eu digo, tudo vai dar certo e tudo vai dar certo. Quando a minha alma se conecta no terreno da matéria e eu começo a dizer eu dou conta, esse eu dou conta é vazio. Aí nós temos o espaço da arrogância. Então, veja que parece que o sentimento é o mesmo, né? Eu dou conta, mas depende de onde a alma está conectada. Se ela está conectada na dimensão espiritual, é a capacidade real de conseguir. Se ela está conectada na dimensão apenas terrena, cuidado, que esse cavalo que te parece um presente pode ser o início da derrocada. Então, para fechar a nossa live de hoje, eu quero dizer que existem muitos cavalos de Troia por aí, que estão tentando penetrar as nossas defesas. Mas se nós permanecermos conectados à nossa essência, nós conseguiremos ter o discernimento para não deixar entrar aquilo que não tem potencial de gerar saúde, para só deixar entrar o que pode gerar vida. Não deixe entrar o que pode gerar morte, só deixe entrar o que pode gerar vida. E pode ser que pareça um presente, ok? O cavalo de Troia era um presente de grego. Por isso usa a expressão, né? Presente de grego, que é aquele presente que só te traz problema, né? É o chamado presente de grego. Então, cuidado. Isso é uma forma de cuidar da alma. Não deixar entrar aquilo que não tem o poder de te trazer vida. E como saber isso? Bom, se você permanecer conectado na sua essência, você vai ter a sabedoria para discernir e para não aceitar os presentes de grego que a vida às vezes traz e que às vezes pessoas que até nós amamos, e que nos amam, gente, elas nos amam de verdade, não significa que elas sejam nossos inimigos, mas às vezes as pessoas que mais amamos e que mais nos amam são as pessoas que também trazem esses cavalos de Troia, né? Esses cavalos para Troia, esses cavalos como presente de grego para a nossa vida. Então tenhamos discernimento para que a gente possa proteger a nossa alma. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje, que você tenha gostado desse nosso encontro da quarentena do bem e que amanhã a gente se reconecte por aí. A Beth dizendo obrigada, Márcia, mais uma vez aprendendo muito com você. Gratidão, querida. A Maria Aparecida, espírito forte leva ao discernimento, bacana. Nem tudo que brilha é ouro. Olha aí, Andréia, isso mesmo. A vida traz demais, né? Esses presentes gregos, né? Glauceli dizendo gratidão aqui, Bispa Alain chegou por aqui no finalzinho, na hora de dizer tchau. Silvana, gratidão. Keller, amei. É isso aí. Gente, beijo no coração. E se vocês querem escutar algumas coisas sobre casamento, relacionamento a dois e querem ver, vem cá, bem, fala um tchau pro povo aqui.
pro meu povo. Povo que não conhece meu marido, que eu falo dele demais da conta, esse aqui é o Lindomar. Oi, pessoal, tudo bem? A Márcia conversa, né? Não, mas fala, né? Mas ele fala mais que eu. Não, fala não. Vocês vão ver, daqui a pouco ela vai dominar a conversa todinha. Ela pega a assembleia. Aí, ó, você que já tá falando. A audiência toda. Beijo, fiquem com Deus.